Boa noite. Quando divulgou o calendário do mês, saiu lá como São João Batista. É só para explicar que não era a intenção de fazer uma palestra sobre São João Batista, mas era só reservando a data que, coincidentemente, deu no dia 24. Mas aproveitando também, eu resolvi fazer um breve comentário sobre São João Batista antes de entrar no tema proposto. Para não alongar demais e para ficar melhor, eu simplesmente quero ler um trechinho do Sermão de Santo Agostinho para o dia de hoje, que aqui vai ter tudo que a gente precisa saber sobre São João Batista. A Igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem, sem dúvida, uma explicação. João nasce de uma anciã estéril, Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. João apareceu, pois, como ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz a lei e os profetas até João Batista, Lucas 16:16. Ele representa o Antigo e anuncia o Novo. Porque representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o Novo Testamento, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer já é designado, revela-se de quem seria o precursor antes de ser visto por ele. Tudo isso são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. Por fim nasce, recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecido com o simbolismo de todos estes fatos. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que, antes da pregação de Cristo, estava de certo modo velado, oculto, fechado? Mas, com a vinda daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: "Quem és tu?" E ele respondeu: "Eu sou a voz que clama no deserto." João é a voz, o Senhor, porém, no princípio já era palavra. João é a voz no tempo, Cristo é desde o princípio, palavra eterna. Bem, aqui termina Santo Agostinho. Eu só quero acrescentar uma coincidência de datas, que ele menciona aqui também, de breve, né? A festa da Natividade de São João Batista ocorre no solstício de verão no hemisfério norte, quando os dias começam a diminuir, correto? Já o Natal é celebrado no solstício de inverno, no hemisfério norte, quando os dias começam a crescer. É o que diz o próprio Evangelho, não com esse fato curioso, mas na boca de São João Batista, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Outro fato em relação à data também é que desde o século II, III, já se tem notícia da celebração do Natal em 25 de dezembro, ao contrário de que alguns estudiosos aí dizem. Mas isso é um fato. Santo Agostinho mesmo já diz, né, que era celebrado em 25 de dezembro, assim como é celebrada a morte de Cristo no 25 de março. Aí ele faz uma relação das duas datas. E
o 24 de junho é a data que garante a data do Natal, porque há estudos também sobre lá o turno de Zacarias, que era o turno de Abias, são 24 turnos de sacerdotes, e o turno de Abias era o 8º, tem tudo dado sobre isso, que começando lá na Páscoa, 8 turnos de uma semana dá justamente na última semana de junho, que é onde estamos. E por isso, assim, são datas muito certas, historicamente até, essas celebrações de 24 de junho e do Natal. Bem, então, dito isto, com a intercessão de São João, a gente vai comentar um pouco sobre os papas que precederam o Leão XIV. Vocês sabem que ele escolheu o nome, ele mesmo falou, por causa de Leão XIII. Não vou falar muito, eu só vou fazer alguns comentários e em seguida apresentar uma reportagem muito bem feita sobre Leão XIV. Mas eu gostaria de acrescentar a essa reportagem os precedentes, né? De Leão XII até Leão XIV, passando por Leão XIII. O Papa Leão XII, por que eu resolvi pegar a partir de Leão XII? Se Leão XIV buscou a referência de Leão XIII, Leão XIII buscou a referência de Leão XII. E Leão XII foi o Papa da infância de Leão XIII. Tá? Ele governou a Igreja num período de transição após as guerras napoleônicas. Seu pontificado buscou restaurar o sentido espiritual e disciplinar da Igreja, abalados por essa época. Olha, outra coincidência. Foi Leão XII que proclamou o Ano Santo de 1825. Então, 200 anos agora, né? Que o ano de 2025 também é o Ano Santo, né? Que Leão XIV está celebrando. E, por ser um Ano Santo, o Leão XII fez diversas celebrações em Roma e numa dessas procissões, celebrações, foi numa dessas procissões do Ano Santo de 1825 que o jovem Leão XIII, né, ele se chamava Vincenzo Petti, com cerca de 15 anos, se impressionou com a vida da igreja. E foi ali então que ele resolveu ir para o seminário, e, enfim, depois se tornou Papa, né? Então, essa é a primeira influência de Leão XII nessa sequência de leões aí, né? O Leão XII, né, no pontificado dele, se opôs frontalmente à maçonaria e às sociedades secretas. No contexto italiano, particularmente a Carbonaria, que atuavam explicitamente contra a igreja naquele período. E ele tem vários documentos sobre isso, o Leão XII. Bem, aí uma gravura sobre a procissão penitencial do ano 1825. É numa dessas que estava o jovem Petti. Depois de Leão XII, teve esses dois aí, que eu comento brevemente. Pio VIII, vocês podem ver que foi um período curto, né? Menos de um ano até. Gregório XVI, ao contrário, ele continuou o trabalho de Leão XII combatendo as revoluções liberais e as sociedades secretas. Durante esses dois pontificados, o nosso Leão XIII, né, o Vincenzo Petti, avançava já na carreira eclesiástica. Ele então se tornou bispo de Perúdia, né, uma região da Itália, que enfrentou diretamente, ele como bispo, o avanço da maçonaria, particularmente em 1860. Depois temos Pio IX, o Giovanni Ferretti.
Esse aqui é uma coisa curiosa, até coloquei aqui, ó, de liberal a conservador. Quando ele se tornou Papa, ele era tido como um liberal. Isso agradou a maçonaria, a carbonária, as sociedades liberais da época. Então, eles acharam que ia conseguir seus objetivos, que era se infiltrar na igreja. E, de fato, houve um pouco de aproximação, tanto é que é Pio IX que, já no início do seu pontificado, ele tomou algumas medidas vistas como progressistas, né? Concedeu anistia a presos políticos. Tem que lembrar aqui também que aqui o Papa era chefe do Estado Pontifício, que era uma região maior do que é hoje o Vaticano, né? Então ele tinha um poder político maior. Promulgou em 1848 uma Constituição para os Estados Pontifícios, né? É uma Constituição assim, bastante liberal para a época. E nomeou um primeiro-ministro leigo pela primeira vez, chamado Pellegrino Rossi. E ele tolerou uma certa liberdade de imprensa, o que não foi bem visto por certas alas da igreja, né? Agora, em 15 de novembro de 1848, ocorreu um fato, o assassinato desse primeiro-ministro, o Rossi. Porque eu não encontrei bem uma referência, não sei se alguém sabe assim, o motivo exato do assassinato. Mas ele foi assassinado, não se sabe exatamente quem, mas é atribuído a esses grupos liberais, talvez a Carbonária, e assassinaram ele quando ele estava entrando lá num lugar lá. E provavelmente para dar um sinal ao Papa, né, que eles queriam mais avanços, né? Só um primeiro-ministro não bastava para eles. Isso foi algo que eu encontrei, mas confesso que não encontrei muita informação sobre isso. Mas esse fato levou o Papa a fugir de Roma, tá? E ele foi então para a cidade de Gaeta, no reino de Nápoles. E lá ele ficou um bom tempo. Ele retorna 2 anos depois, 1850, já, vamos dizer assim, convertido em conservador, né? Então esse fato levou à conversão do Papa, né? O assassinato dele, ele fugiu da tomada de Roma lá e depois voltou 2 anos depois, totalmente mudado, né? E iniciou um pontificado cada vez mais conservador, reforçando a autoridade do próprio Papa, reprimindo esses movimentos liberais e anticlericais. E, dogmaticamente, foi ele que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, e foi ele que iniciou o Concílio Vaticano I, que a principal medida foi afirmar a infalibilidade papal. Tá? Então, você veja como foi uma virada aí para a igreja nesse período. Esse mesmo Concílio Vaticano I foi interrompido justamente também por conta dessas guerras políticas aí, né? Em setembro de 1870, o exército do Reino da Itália, liderado por Vítor Emanuel II, invadiu Roma, que até então era a capital dos Estados Pontifícios, e o objetivo era completar a unificação italiana, incorporando Roma ao Estado italiano. O Papa Pio IX, né, se recusou a defender a cidade com violência, mas resistiu ali, dentro do seu pequeno território. Suspendeu o Concílio Vaticano I por conta disso, e foi ele que se declarou prisioneiro no Vaticano, né? E essa questão só vai ser resolvida em 1929, com o Tratado de Latrão. Pois bem, esse é o contexto em que surge o Papa Leão XIII logo em seguida. Tá?
Só para ilustrar aqui também essa guerra política, vocês verem, aqui de roxo eram os estados pontifícios. Você vê como ele vai diminuindo, ele vai sendo cercado, né, pelo reino da Itália. Olha. Está voltando. Mas deu para ver que no finalzinho sobra praticamente só o que é o centro de Roma mesmo ali, né? É nessa época que entra então o Papa Leão XIII. Nascido em 1810, a gente já falou da juventude dele. E tem uma série de coincidências também com o atual Papa, né? Ele foi eleito aos 68 anos. O atual, se não me engano, 69, né? E ocupou o trono pontifício por 25 anos. Será que o atual também vai? É o Papa mais longevo aí, morrendo aos 93 anos. Ele escolheu o nome Leão XIII em referência ao Leão XII, né? Eu já falei. E por conta até também do grande período que ele reinou, né? Ele teve contribuições imensas. Todo mundo lembra principalmente da questão da doutrina social da Igreja, com a Rerum Novarum, que é a questão social, mas ele teve outras também. Se não me engano, ele foi o Papa que mais escreveu encíclicas também, foi mais de 80. Então, assim, é tema de tudo você pensar. Eu coloquei aqui as principais, a meu ver. A encíclica Aeterni Patris, que restabeleceu o tomismo como fundamento da formação teológica e filosófica na Igreja. A encíclica Humanum Genus, que condenou novamente a maçonaria. A Rerum Novarum, todo mundo conhece. De curiosidade também, foi ele que compôs a oração a São Miguel Arcanjo, né? Diz ele que teve uma visão de demônios invadindo a igreja. Às vezes a gente ouve assim, interpretações muito espirituais, assim, de que eram demônios mesmo invadindo a igreja, mas ele mesmo chegou a comentar que, é claro, é uma visão espiritual, mas que significava a invasão dessas sociedades secretas, de pessoas com má influência dentro da igreja. É simplesmente isso. Simplesmente não. Pior é que é isso, né? Ele via a invasão de pessoas com influência demoníaca dentro da igreja. E por isso ele compôs a oração a São Miguel Arcanjo. Outro fato curioso também é que foi com Leão XIII que se deu a abolição da escravatura no Brasil, tanto que foi ele que deu a Rosa de Ouro à Princesa Isabel, e consta também que ele recebeu como é que chama o abolicionista lá, o Joaquim Nabuco. Ele recebeu pessoalmente Joaquim Nabuco, parabenizando a abolição da escravatura no Brasil. Bem, sobre o Papa Leão XIV, eu vou passar uma pequena reportagem, que é melhor do que eu ficar falando aqui, vocês já sabem bastante também sobre o tema, então resolvi mostrar aqui